Boa noite, gente. Meu nome é Adilson, eu tenho 43 anos e eu conheci umas pessoas através da internet, através de fóruns de internet, com interesses em comum comigo a respeito de rock and roll. Nós temos uma paixão por rock and roll e por blues também. E aí a gente conversava muito, né, sobre isso. A gente conversava muito através do WhatsApp, através de mensagens de áudio. E aí a gente pensou, por que não criar um canal? Por que não compartilhar, né, essas informações com as pessoas? Tentar fazer, né, disso um lazer, né? Então, eu, juntamente com o Gabriel, que vai apresentar para vocês em breve, tivemos a ideia de criar esse canal, convidamos mais pessoas também para participar com a gente, para contribuir, né? E é isso. O nome do canal é Rock Hard, Stay Heavy, que junta aí dois dos estilos que a gente gosta bastante, que é o hard rock, o heavy metal. Só que a gente não se limita de forma alguma a isso. O nome não é para limitar o canal, é só para dar um direcionamento. Mas a gente gosta também de outras coisas. Gostamos de prog rock, de punk rock, de classic rock, de blues, né, até de jazz, dependendo. Mas o escopo maior vai ser no rock mesmo, né? No hard rock, no classic rock e no heavy metal. Bom, eu acho que com relação à apresentação do canal é isso. Sejam todos muito bem-vindos, né? E eu vou falar agora meu top 3 de bandas e depois vou passar a palavra para o meu colega Gabriel, tá bom? Minhas bandas preferidas são Guns N' Roses, Led Zeppelin, Iron Maiden. Gosto de muitas outras, essas são as minhas preferidas. Meus estilos preferidos são o hard rock, o heavy metal e o classic rock. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Gabriel se apresentar e dizer as coisas sobre ele, sobre o canal, sobre o que mais ele queira falar. Obrigado, Adilson. Então, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a esse primeiro vídeo que a gente está gravando, né? Uma brincadeira que a gente está fazendo, uma coisa totalmente recreativa, né? Que a gente bolou. Comecei a conversar com a Adilson, a gente descobriu que a gente tem um gosto musical assim, muito forte em comum, né, Adilson? Começamos a conversar sobre Led Zeppelin. Aí, assim, começamos a mergulhar em assunto de Led Zeppelin. Depois descobri que você gostava de Guns N' Roses, que é a banda que me levou para o rock and roll. Eu tenho muito carinho pelo Guns N' Roses. Aí, assim, para que acaba que a gente troca tanta informação, né? Ah, cara, isso, falar sobre a história da banda, sobre curiosidades, sobre o que a gente acha sobre tal aspecto da banda. E isso começou a ficar tão interessante. A gente tem vários grupos, um grupo principal que a gente participa, né? E todo mundo é gente boa, todo mundo fala pra caramba lá. E é muito legal isso. Aí depois a gente teve a ideia, falou, Adilson, já que a gente troca tanta informação aqui sobre a história das bandas, a gente fica mandando áudio do grupo um para o outro. Cara, eu gostaria muito de achar um canal no YouTube que falasse um pouco sobre essas bandas que eu gosto, embora tenham canais excelentes no YouTube. Eu não tenho pretensão nenhuma de chegar perto desses canais, são canais valiosíssimos, mas eu queria ver mais, assim. Eu falei, cara, por que a gente não começa a gravar esse bate-papo nosso, criar temas e subir para o YouTube? Bora experimentar isso aí? Então, acho que a ideia do canal meio que surgiu assim, né? Aí, hoje, o tema hoje vai ser sobre Guns N' Roses, o Adilson vai explicar o tema aí para gente, falando um pouco sobre mim, né? Eu moro atualmente em Brasília, e essa questão de eu citar quais são as três bandas, as minhas três bandas favoritas, eu acho que eu não consigo fazer isso, eu me sinto muito desconfortável, porque eu gosto de muitas bandas. Eu já estou num estágio que as minhas bandas favoritas não são mais as bandas que eu escuto hoje em dia, porque eu já escutei até furar o disco, até furar mesmo o disco, até derreter. Então, eu acho que eu tenho muitas bandas favoritas, mas eu citaria aqui também Led Zeppelin. Acho que Led Zeppelin sempre foi minha banda favorita, embora eu não tire o mérito de outras que eu gosto. Mas eu acho que Led Zeppelin teve uma importância para o rock muito forte. Eles que basicamente esculpiram, desenharam, né, o hard rock. Claro que tinha influências anteriores do Queen, né, do Jimi Hendrix,
Janis Joplin, o próprio Robert Plant, eu acho que ele canta muito, eu acho que ele se inspirou muito na Janis Joplin, ou seja, tinham fonte para eles beberem, né? Tinha o Jeff Beck Group, né? Mas assim, eles que conseguiram ter força de marketing, força enquanto banda, entidade, para assim, eternizar o estilo do hard rock assim, no planeta Terra, uma coisa que até hoje tem gente fazendo hard rock, né? Eu acho que eles tiveram uma força que conseguiu eternizar e conseguiu criar uma tendência que durou décadas, né? Que chegou até o Guns N' Roses, que é a banda que a gente vai falar hoje, né? Eu só sei falar, eu falaria do Led Zeppelin, Guns N' Roses, mas tem outros também, de Purple. E se eu fosse citar minhas três bandas favoritas, eu até caber umas 30 em três aqui. Fala aí, Adilson. Tá esquivando de falar as três, né? Mas tá tudo certo. Eu não sei quais são as três. Hoje, se amanhã eu gravasse o vídeo, iam ser outras três. É difícil. Da sua vida, quais são as três? Olha, eu acho que é Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Guns N' Roses também, mas Guns N' Roses, eu acho que Guns N' Roses é uma banda, como a gente fala, uma banda ímpar, né? Guns N' Roses não dá para você comparar com nada, porque nada foi parecido com isso. Eles foram a banda que lançaram o Appetite for Destruction, foi o disco de estreia mais vendido da história. Como é que você compara isso aí com outra banda, né? Assim, eles viraram um fenômeno já no primeiro disco. E eles Verdade. lançaram os Use Your Illusion, que são 4 LPs, né? Lançaram isso aí, assim, e foi um fenômeno que eu acho que nem Beatles não teve isso aí. Então, e é uma banda que perdura sem lançar nada há muito tempo. Então, como é que eu acho difícil eu comparar Guns N' Roses com qualquer outra banda. Então, assim, eu tiraria uma licença poética para falar, eu tenho três bandas favoritas mais Guns N' Roses. Porque Guns N' Roses, assim, é uma banda à parte. Eles conseguiram um fenômeno cultural, né, de um fascínio dos fãs, continua sendo atual para as gerações de hoje. Guns é uma banda à parte. Perfeito, Gabriel. Inclusive, né, isso explica um pouco do porquê desse primeiro episódio, que na verdade é um episódio até teste, né? A gente pensou originalmente fazer um episódio amanhã sobre o Led Zeppelin, aí a gente falou, vamos fazer um episódio teste antes sobre Guns. A gente acordou e estamos aqui. Então a gente resolveu fazer sobre o Guns justamente por causa disso que ele falou, porque é uma banda ímpar que une o gosto de muita gente dentro do grupo ali, né? Guns N' Roses e Led Zeppelin une os gostos, mas tem várias outras também que a gente compartilha muito apreço, né? O Black Sabbath, o AC/DC, né? O Deep Purple, é... enfim, a gente optou por Guns nesse primeiro episódio. E o que que a gente pensou de fazer? A gente pensou de fazer tem um gancho, né, para a gente conversar hoje. E esse gancho foi comparar os Illusions, Illusion 1 com Illusion 2. É um tema que já está muito explorado na internet, mas eu acho que é um tema bacana, que dá pano para manga, e a gente pensou em fazer conflitos entre músicas que são similares entre um e outro. Porque se vocês repararem bem, os Illusions, eles têm uma estrutura mais ou menos pensada do porquê a música está ali, entendeu? Da ordem das músicas e do tipo de música, né? O Illusion 1, ele tem um aspecto mais hard rock, né? Ele é um disco mais pesado, enquanto o Illusion 2 é um disco mais climático, né? Mais progressivo, digamos assim, com todas as aspas, né? Então, a gente pegou músicas similares dos dois e começou a fazer confrontos para comparar. Pensamos em 6 confrontos. Então, eu vou começar com o primeiro deles, né, que é Coma versus Locomotive. Duas músicas grandes, né, com um aspecto progressivo bem nítido, né? São músicas parecidas. Então, eu vou passar a palavra para o Gabriel para ele tomar a decisão dele e falar o porquê e contar alguma história se tiver. Pois é, cara, e assim, eu vou mais uma vez sair do assunto um pouquinho, porque assim, falar dos Illusion para mim, assim, é um álbum que foi muito importante para minha geração e para a sua também, né, Adilson? Eu comprei os Com Illusion certeza. quando eu tinha Nós 14 somos anos. da mesma geração.
Eu lembro quando os Illusion foram lançados, ninguém falava em outra coisa. Aí em 92, o vício, o vício do Mister Brownstone, não, o vício do Guns N' Roses me picou, falando com todo, no bom sentido, né? Aí eu Sim, comprei os claro. Illusion e sabia assim, antes de falar sobre essas duas músicas, tem algumas curiosidades que eu acho legais de falar dos Illusion, porque eles são álbuns que o Axl Rose que meio que concebeu essa grandiosidade dos Illusion, né? Eles falaram, cara, ele falou, cara, eu não quero ser um eterno escravo do Appetite for Destruction. O Appetite for Destruction foi muito grande. A gente tem que lançar algo que supere, que seja, que exista, por conta que exista de maneira independente do Appetite. Eu não quero gravar um outro Appetite. Eu quero me superar, eu quero gravar algo atual, algo que supere, algo uma grandeza maior, algo épico. Então, essa era a ideia do Axl Rose. E o resto da banda não estava muito conectado com essa ideia. Eles queriam fazer um hard rock, tipo o Appetite, né? Que é do caralho, assim, muito legal. Falar palavrão no YouTube é foda, né? Então, assim, então, assim o Appetite é Termo. sensacional. E eles queriam manter, gravar um novo Appetite, mas o Axl falou, não, vamos gravar algo épico. E ele começou a fazer tantos testes em estúdio, né? E eu acho a história dos Illusion uma história extremamente complexa, extremamente dolorosa para a banda, porque foi muito cansativo, exaustivo para eles gravarem esses álbuns, né? E mais uma curiosidade é que o Axl Rose queria lançar esse álbum. Olha só, olha a audácia do cara, né? Como é que o cara era inovador? Falou, cara, nós vamos lançar um box, nós não vamos lançar um CD, vai ser um box com 4 vinis ou 2 CDs chamado Use Your Illusion. Aí a gravadora falou a Geffen, não, meu cara, faz isso não, não vai rolar não, financeiramente não vai vingar. Vamos quebrar em 1 e 2? Beleza. A banda topou. E daí surgiu, e tem várias outras histórias. Agora, pode falar. Não, sem querer quebrar seu raciocínio aí, mas falando mais ou menos dessa parte aí que você está falando, né? Você tocou nesse assunto que a história de criação dos Illusions é uma história muito interessante e foi ali que a banda começou a se fragmentar, né, cara? Foi ali que começou a ver os conflitos de interesse, né? Porque o Slash queria manter aquele hard rock crudo do Appetite e o Axl queria levar o Guns para um direcionamento mais parecido com o do Queen, né, com influências de Elton John, queria criar uma coisa grandiosa, né? Ele falou já que queria criar a Stairway to Heaven dele, né? A Bohemian Rhapsody dele. E acabou criando, né, uma que está num patamar ali desse tipo, né? Que é a November Rain, que queiram ou não, gostem ou não, é uma música que ultrapassou todos os limites de sucesso possíveis, né? É a música que tem mais visualizações da história do YouTube, a música de rock pré-YouTube que tem mais visualizações na história, a música dos anos 80, de todas as músicas em geral, de outros estilos também, que tem mais visualizações no YouTube. Então é um monumento, né? E realmente é uma música perfeita, né? Redonda. Então foi isso. E o Axl, com a megalomania dele, né? Ele resolveu lançar os dois ao mesmo tempo. Resolveu lançar 4 LPs ao mesmo tempo. É uma coisa que eu acho que era inédita na indústria fonográfica, porque eram 2 álbuns duplos, né? Com a desculpa de que era porque caso alguém não tivesse dinheiro para comprar os dois juntos, compraria um e depois compraria o outro, que é uma ideia boa, né? E meio que eles descartaram tudo o que eles tinham ali praticamente. Eu acho que no fundo a banda já imaginava que estava se fragmentando, falou, vamos colocar tudo para fora, né? Igual uma catarse. Colocou tudo ali, né? E, na minha opinião, foram 2 álbuns duplos extraordinários, né? Há quem diga que se eles tivessem lançado só um álbum condensando o melhor dos dois, seria de fato um álbum muito bom, nível do Appetite, um álbum extraordinário. Mas eu acho que a gente acabaria perdendo músicas que eu gosto, entendeu? Então eu não achei pessoalmente ruim de ter saído dessa forma, não. Passo a palavra para você. E,
Assim, eu acho que parte do fato do Guns N' Roses ser uma banda tão polêmica, né? Polêmica, assim, que atrai fãs, em grande parte por causa da polêmica, né? Eu acho que talvez eles não seriam tão polêmicos hoje se eles não tivessem lançado nesses 4 LPs ao mesmo tempo. Isso faz parte da mística do Guns. Eles criaram uma mística que é justamente fazer algo que nunca foi feito antes. Eu acho que isso aí foi importante para marcar esse lado único, ímpar do Guns N' Roses, né? Agora, é claro que se fosse um álbum só, ia ser um álbum espetacular, né? Tanto que quando o Guns N' Roses, quando os Illusions foram lançados, eles, a galera geral, os fãs do Appetite, né, não gostaram, falaram, cara, desconfuso, começa a escutar a faixa 1, a 2, a 3, são sobras de estúdio, não sei o quê. As primeiras audições, a galera não gostou, né? Eles demoraram para começar a gostar do álbum inteiro, né? Porque era um álbum difícil. Imagina você receber 30 e tantas músicas na sua casa de uma vez, inéditas, né, para você ouvir. Então teve esse estranhamento. Mas eu acho que é um álbum que envelheceu bem. Eu acho que é um álbum que hoje ainda soa muito bem. Mas só fazendo mais um paralelo para a gente ir para as músicas, né? Se você citou o Queen, uma coisa, um lance que eu acho legal dos Illusion é um paralelo que eu vejo com o Queen. O Queen, se você for pegar principalmente os álbuns antigos deles, cada membro da banda compunha uma música. Não era música composta por Fred Mercury, não. Era Fred Mercury, depois era Brian May, todo mundo compunha. E nos Illusion, o Guns fez exatamente a mesma coisa. Todo mundo compôs, todo mundo compôs sua própria música. O Easy Stradlin compôs várias músicas só ele, Slash compôs várias, Duff compôs e Uhum. cantou outras. Ou seja, foi uma democracia, foi um álbum assim, fala, cara, essa é a família Guns N' Roses. Tá todo Sim, mundo aqui tem direito a voto. Eu acho que sim. A isso gente marca. E consegue assim, até ter uma ideia, né, de essa música aqui, ela foi o Easy, o principal compositor, essa dali foi o Exo, né? Inclusive nos créditos dos CDs antigos vinha quem foi o compositor principal. Aqui estão os encartes dos CDs antigos, né? Vinha o compositor principal, por exemplo, November Rain vinha como compositor só o Axl Rose. Nos relançamentos que tiveram em 2022 remasterizados, eles reviram isso e colocou crédito para os quatro, para o Easy, para o Axl, para o Duff e para o Slash, em todas as músicas. Além de algumas que têm alguma participação especial, como do West Sharkin, por exemplo. Aqui são os encartes, né, das remasterizações, são bem diferentes, né? E acho que para a volta, para a reunião do Guns em 2016, eles pediram que fosse feito, né, essa repactuação dos créditos das músicas. Isso foi feito tanto para o Appetite quanto para os Illusions. No Appetite, que saiu em 2017 remasterizado, todas as 12 músicas vieram em nome dos cinco, né? Na época, o Steven Adler e os outros quatro que eu já citei. Quer continuar? legal, essa informação é legal. O primeiro embate aqui é da Coma versus a Locomotive, né? Ambas, eu acho que foi. Quem que é a autoria de quem? Que é a Coma é do Slash, Locomotive, eu tenho certeza que o Slash foi um dos compositores. Eu vou ter que recorrer aos encartes antigos aqui, porque eles que têm, de fato, né, quem foi o principal. Porque, como eu disse, nos novos aparece o nome de todo mundo, né? Enquanto você vai Então, deixa olhando, eu. eu vou falando aqui, assim, Coma e Tá. Locomotive, eu acho que são muito parecidas nessas duas músicas. Elas Coma foram. foi Slash e Axl. Coma foi Slash e Axl. E Locomotive foi. Deixa eu achar aqui. Locomotive foi Slash e Axl também. Então, assim, eu Olha sei aí. que na história, né, eles começaram, o Slash falou, cara, eu preciso salvar essa banda, não tem ninguém para gravar os Illusions. Ele entrou no estúdio, eu acho que com Easy Stradlin, depois com Duff McKagan, e começou a compor, compôs Coma, depois compôs Locomotive, né, depois entrou no estúdio de novo. Acho que foram uma das primeiras músicas, né, essa primeira safra de composições que surgiram para os Illusions. E aí depois o Slash mostrou a Coma pro Axl Rose, o Axl Rose adorou. Falou, cara, essa música é ótima.
Só que o Axl Rose ficou puto, porque ele não conseguia. Falar, cara, eu não vou. Não sei que letra, ele não conseguia, ele não ficou inspirado, ele não sabia chegar numa letra para essa música. Demorou quase um ano, eu acho, para ele conseguir chegar na letra da música. E ele ficou chateado porque ele era um letrista, ele compunha muito facilmente, sabe? Agora, dessas duas músicas, vamos à pauta, né? A pauta central. Dessas duas músicas, eu tenho que escolher Coma. Eu acho que Coma é, eu acho que como é uma música épica, grandiosa pra caramba, assim, ela é uma música que não é só uma música, mas ela mistura com sons, né, assim, de uma pessoa sendo ressuscitada, sendo na cama, os médicos tentando reviver a pessoa. Então, é um negócio muito interessante. Eu acho que o trabalho de guitarra do Slash para essa música é brilhante, é brilhante. Tem um solo de guitarra no meio dessa música que eu acho sensacional. Aquilo é uma obra do Slash. Eu acho que é um grande momento do Slash. Embora eu acho que o Slash está muito bem no disco como um todo, mas eu gosto muito dessa música, eu gosto demais dessa música. É uma música bem grande, né? Acho que é uma das maiores do disco, né? E eu acho que essa música é fantástica. Eu acho que é a maior do Guns. Eu acho que é a maior do Guns. A Locomotive também é bem grande, grandiosa também. E tem um trabalho de guitarra muito bom mesmo, assim, para variar, né? Como sempre. Eu acho que o Slash estava inspirado. Eu gosto muito da Locomotive, eu gosto muito daquela bateria no início, sabe? Aquela bateria. Já começa com aquela bateria, assim, aquela bateria podia se repetir ao longo da música, que ia ficar legal. E são músicas que não são músicas para se tocar em FM, né? Você vê que são músicas mais aquele rock raiz mesmo, aquela coisa raiz, não é uma coisa épica para se tocar para se passar numa MTV ou para ter um videoclipe, né? É um rock barulhento mesmo. Mas eu voto na Coma, cara. Eu não consigo votar entre as duas, para mim, eu não sobra essa dúvida. Não. Legal, legal. Deixa eu, então, falar aqui um pouquinho sobre isso, ver se eu tenho alguma coisa para trazer aqui. Até lembrei de uma historinha, né, relacionada à Locomotive. Tem o show de Paris de 1992. Esse show aí é um show épico, né, que teve participação do Steven Tyler, do Aerosmith, né, do Joey Perry também, do Lenny Kravitz, e ia ter uma participação mais especial ainda, que era o Jeff Beck. Então, no YouTube, tem vídeos do Jeff Beck ensaiando essa música com o Slash para tocar nesse show. Olha só, eles iam tocar Locomotive no show de Paris de 92. O que aconteceu? A bateria do Matt Sorum fudeu com a audição do Jeff Beck Ele ficou durante os surdo, né? ensaios. O Matt Sorum bateu tão forte, eu não sei se ele estava perto ou numa captação ali, que isso fudeu com a audição dele. Ele ficou chateado, obviamente, porque isso aconteceu, né? E aí ele não pôde fazer a participação nesse show, mas é uma história muito interessante e verídica, assim, já li em biografias, né? Então, e tem o vídeo deles ensaiando no Locomotive sem o Axl para variar, né? Porque o Axl nunca está nos ensaios, né? Mas tem lá o Jeff Beck, o Slash, e eu acho que eles escolheram essa música para tocar com o Jeff Beck, né? Porque o Jeff Beck é um guitarrista virtuoso, né, cara? É um grande guitarrista. E essa música, ela dá margem para isso, porque é uma música muito guitarrística, né? A guitarra começa desde o início, né? E não para, é cheio de solos no meio da música. A música tem um andamento muito bacana, tem essa levada da bateria muito legal no início, sabe? Então, seria uma ótima música para eles fazerem com o Jeff Beck. A música ela só vai perder o gás lá no final, que ela entra num lance mais climático, né? No finalzinho dela, que eu gosto também. Então, para mim, Locomotive é uma música nota 10. Coma, eu vou falar um pouco de Coma. Para mim, ela é uma espécie de um prog hard rock, né? Porque ela não é uma música com virtuose típica do progressivo, mas ela tem uma estrutura progressiva de contar uma história, de crescer, de ter atmosfera, de ter nuances, né? Ela começa com um batimento cardíaco, né? Um batimento cardíaco que sincroniza com o ritmo da música e tem a ver com a pessoa ali em coma, né? O coração ainda está batendo, né?
Começa assim, aí tem toda a evolução para o coma, e aí tem essa questão que você citou dos médicos tentando ressuscitar a pessoa, né? Ouve-se a voz dos enfermeiros falando, dos médicos falando através de samples, né? Isso é totalmente, né, uma coisa meio progressiva, assim, sabe? E a pessoa que está em coma na música, ela deixa claro que ela não quer voltar do coma. Pela letra, você depreende que ela não quer voltar do coma, ela quer morrer. Só que os médicos estão tentando ressuscitá-la, né? E a música vai crescendo, né? Tem essa parte de guitarra do Slash que eu acho sensacional. Você falou bem, o solo é esplendoroso. Quem não conhece o solo dessa música, às vezes a pessoa não tem paciência de esperar chegar no solo. Escutem o solo, né? E depois do solo entra numa parte muito foda, né? Que já caminha para o final, que o Exo começa a falar um monte de versos rápidos e os versos são muito significativos, sabe? E a música termina meio que num processo catártico, assim, com uma energia tremenda. Aí ela termina, aí de repente a guitarra do Slash continua, como se fosse um aparelho médico. Ela continua uns segundos, uma nota, e depois ela vai e interrompe bruscamente, assim, como se fosse a morte. O final da coma, ela representa a morte. Aquela pessoa da história, ela por essa guitarra slash no final ali, dá para perceber isso. Nesse confronto de duas músicas que eu considero